noite, ouvintes do Força Comandos. Aqui quem fala é o seu apresentador de hoje. Eu sou o Tini. E eu sou o Tiger e nós somos da Cabana das Militarias. E hoje nós sequestramos o Força Comandos. Bem, estamos finalmente entrando no começo dos anos 2000. Começo dos anos 2000 ele é marcado por Putin! Não só por Putin, mas ele é marcado por terrorismo. Foi o ano onde as forças especiais e a luta contra o terrorismo pesou no planeta Terra de forma geral. O ano não, a década. A primeira década dos anos 2000 ela foi uma década de luta contra o terrorismo. A gente fala muito do Global War on Terrorism, né, dos Estados Unidos, mas a Rússia também estava passando na mesma época. É claro, não teve nenhum 11 de setembro, né, mas tipo, teve o na mesma época... Teve o Teatro de Moscou. Teve atentados terroristas muito ferrados. E, cara, eu não me lembro, né, de ter visto nada ou muito pouco de jornais e meios de notícias brasileiros que cobriram isso, né? Não, porque nunca foi interesse aqui no Brasil. É longe da nossa realidade. É longe e a Rússia não é um país que tem relevância para nossa cultura diretamente. É verdade. Os Estados Unidos tem. Onde estava você quando os aviões bateram na torre? Eu era criança. Eu tava na escola. Eu lembro das professoras desesperadas. Não, os aviões bateram nas torres. Eu era criança, eu tava em uma viagem de família e pra mim, eu não entendia bagaça nenhuma, mas eu vi que todo mundo tava assistindo a TV e eu achei... É feio falar, mas na época eu achei graça, porque eu não sabia que era um ataque terrorismo. Eu era uma criança, eu tinha meus 6 anos por aí. É foda, cara. Eu só sei que perguntei pro meu pai, não, 6 anos não, eu tinha meus 9 anos. É tipo uns dias depois do 11 de setembro, pai, quando é que vão parar de passar isso na TV? Eu não aguento mais. Né? E meu pai, não tem noção. E meu pai disse, filho, tu vai ouvir falar disso por muitos e muitos anos. Tá aqui eu, 2019, falando de terrorismo na Rússia. O 11 de setembro mudou o mundo. Nossa, e o 11 de setembro afetou muito a Rússia, porque... Até então a Rússia ainda estava tendo problemas com ataques terroristas dentro do país. Bombas em metrôs, teve a situação que, se eu não me engano, foi... Não lembro agora se foi em 99 ou se foi em 2001 também. Ocorreu um atentado em um teatro, acho que era em Moscou. E isso aí foi um desastre para as forças especiais russas. Analisem a situação dessa forma. Um grupo terrorista tomou o controle de um teatro, creio que era em Moscou. Tiger, se você puder puxar a capivara disso aí. E então forças especiais era, se não me engano, era o Vitias, a unidade Vitias e o Alpha Group. Para quem não tem conhecimento, o Alpha Group, a KGB se dissolveu, se tornou FSB, parou de atuar fora do país, começou a atuar internamente. O Alpha Group deixou de ser uma unidade de controle de dissidência e passou a se tornar uma unidade de terrorismo. Vitias é uma unidade de forças especiais do Ministério de Assuntos Internos. Hoje em dia eles foram dissolvidos em algumas coisas, em algumas outras unidades. E o Vitias era uma das mais importantes, se não a mais importante operacional unidade do Ministério de Assuntos Internos da Rússia na época. Então, Moscou Hostage Crisis, né? Puxando rapidão aqui, 2002 isso, né? Entre 40 e 50 chechenos armados entraram num teatro cheio, né? E foram feitos 850 reféns, né? E as negociações, etc., elas duraram 3 dias. Foi do dia 23 ao dia 26 de outubro de 2020. Imagina ficar preso 3 dias num teatro. Um refém. Cagado, velho. Cagado. Literalmente, a galera tinha que cagar no canto da sala ou na própria calça. Véi, que merda, velho. Enfim. E resultou em 130 mortes. 130 mortes de 48 insurgentes. E agora vocês querem saber por que foram essas 130 mortes? O plano era simples. Coloque um gás que vai fazer a galera dormir. Só não contavam que esse gás ele era tóxico e que matou quase 100 reféns.
É daí que surgiu aquele meme engraçado de 10 terroristas, 20 reféns, 30 sacos de corpos, Petsness. É daí que surgiu esse meme. Um É meme, terrível, pra quem né? tem noção do contexto, é um meme bem terrível. Mas cara, essa foi uma época que a Rússia estava pesada na luta contra o terrorismo. Até que, eventualmente, ocorreu um acontecimento que marcou a Rússia até hoje. Eu ouso dizer que esse é o equivalente ao 11 de setembro, só que para os russos. Que é Foi o cerco da escola de Beslan. 1º de setembro de 2004. Já puxei aqui. 1º de setembro de 2004, olha só a proximidade. Cara, foram de reféns 1.100 pessoas. Né? Dessas 1.100 pessoas, 777 eram crianças, velho. Qual que foi a death toll Ah, de reféns? então, mortes, excluindo terroristas, 334 pessoas. 334 pessoas, incluindo muitas crianças. O que Nossa, velho, eu foi o fiquei cerco da até escola de meio. Beslan? Uma escola na cidade de Beslan, na Chechênia, foi tomada por terroristas insurgentes de cunho separatista islâmico. E o cerco durou 3 dias também, se eu não me engano. Foi um negócio de Ah, vários dias. 1º de setembro até 13 de setembro. Sim, e Alpha Group estava presente, forças do MVD estavam presentes, só que quem puxou a frente disso mesmo realmente foi o Alpha Group, a OMON estava presente, a Guarda Nacional fez presente. Foi muito brutal. Muitas crianças, muitos reféns morreram de desidratação e desnutrição dentro daquela escola. Muita confusão aconteceu, tinha muito civil próximo da zona de combate que queria ver, que queria assistir, que queria ajudar como podia. Foi feito uso de explosivos para fazer invasão na escola e alguns desses explosivos foram utilizados por forças que não eram capacitadas a utilizar eles. Sim, vai soar ridículo, mas foi usado RPG-7 para ser disparado contra a escola no prédio onde estavam os reféns. Foram Tem usadas cargas um, termobáricas. tem um relatório oficial da Duma, que é o parlamento russo, que foi usado pelo menos um RPG 27, né? O RPG 27, ele é de 105 mm. Ele é bem maiorzão do que um 7 ou RPG. 29? O RPG 27 e daí temos também o RPG 26, né? Descartável. Mas é o RPG 27, tá escrito. Nossa, RPG-27. É um lançador descartável que machuca. Então, assim, foi feito um uso muito brutal para conseguir estar efetuando a liberação. Muitos militares morreram, muitos militares de alta patente, coronéis, majores, todos forças especiais. Foi um combate muito brutal. Existe uma foto muito pesada de um militar das forças especiais, acho que é Alpha Group mesmo. Ele tá com o peito dele enfaixado, a cabeça dele enfaixada, os braços enfaixados, ele tá saindo de uma ambulância com um colete e um suspensório no corpo, sem camisa, sangrando, voltando pro combate. Tem uma série de fotos igualmente horríveis de crianças sendo retiradas às pressas dessa escola enquanto tem um tiroteio pesado acontecendo de fundo. E blindados foram utilizados para fazer a invasão. Estamos falando dos mesmos blindados que a União Soviética usava no Afeganistão, os BTR-80. Blindados de 8 rodas, com uma metralhadora de 14,7 milímetros, né? KPVT Eu acho que 14,7, se eu não me engano. eu acho que é. 14,7 por 122 milímetros é pólvora e potência. É uma massa grande para acertar um prédio. Foi um absoluto desastre. E com isso, algo tinha que ser feito. Algo tinha que ser feito e o mundo estava em uma situação muito pesada com o terrorismo. 2.5. E o O... governo. E eu acho que a gente não falou, mas a galera de Berslan também era os insurgentes chechenos, né? Sim, Então a gente teve remanescentes. Moscou, 2 anos depois teve Berslan e era a mesma galera. Sim, e isso Então, houveram vários outros ataques ao longo do tempo, metrôs, carros-bomba e o que for. Então a Rússia estava passando por problemas com o terrorismo. Então chegou o momento em que na época que já era o presidente, o Putin virou e falou que chega. E por conta de simpatia devido à situação,
o mundo não ligou para como o governo russo reagiu, assim, o nível de força que foi aplicado em cima disso, porque os Estados Unidos tinham acabado de passar pelo 11 de setembro, e quando a Rússia falou que entraria na mesma luta contra o terrorismo, eles foram apoiados pelo Bush na época. Então, eles meio que tinham a carta branca mundial para fazer o que fora necessário através dos métodos que forem utilizados, independente de quais sejam, para parar o terrorismo. E assim começava a Segunda Guerra da Chechênia. A Segunda Guerra da Chechênia é diferente da primeira, ela não foi um grande combate territorial para estar removendo uma insurgência bem grande de cidades. Ela foi de forma geral, ela foi uma grande coleção de uma série de operações especiais e de unidades especiais que entraram em campo em um curto período de tempo e efetuaram quase que diariamente operações para acabar com a máquina terrorista interna da Chechênia. Literalmente procurar, caçar e eliminar procurar no sentido de descobrir a localização, caçar fisicamente, eliminar fisicamente líderes e terroristas ao longo de toda a Chechênia. E foi um período brutal, porque nessa época a retaliação foi grande. Falando de muitos skirmishes, muitas escaramuças. Em algum ponto em uma cidade na Chechênia, um grande tiroteio iria começar. E seria necessário mandar a Guarda Nacional, blindados e o que for. E, obviamente, junto com isso, forças especiais. Muitas forças especiais. Foi nessa época também que ocorreu um grande atentado no estádio do time de futebol Terek da Chechênia, onde o Kadyrov foi morto por uma bomba colocada embaixo da arquibancada. Ele foi morto e ele era um cara muito assim, ele era um líder muito popular na Chechênia. Ele foi sucedido pelo filho dele, que assim, fisicamente ele é engraçadinho de olhar. Ele tem um cabelo de gelinha e uma barba comprida. Ele é engraçado. Também chama Kadyrov. É o O mesmo filho dele sobrenome. assumiu É o que mesmo engraçado, sobrenome. né? O filho e o pai têm o mesmo sobrenome, Tini. É, É. acho que quem gostava do Kadyrov vai gostar do Kadyrov, né? Bom, Ahn, ele substituiu o pai com apoio da população, com apoio do governo russo. E o número de investimento em unidades antiterroristas lá na Chechênia mesmo triplicou. esses dias, As rapaz, a gente viu um vídeo das forças especiais do internas Tajiquistão. antiterroristas de lá. E, cara, é uma loucura, porque é outra tradição, né? A parte da Rússia, assim, no treinamento mesmo. Tu te lembra do vídeo que eu tô falando, né? Não, Ele tá... eu Não? tô pensando no do Tajiquistão que a gente viu usar em 94. Não. É uns das escolas, escola Spetsnaz da Ah, Chechênia. você diz aqueles lá que a galera basicamente faz aquilo que o nego faz com o M4, só que com uma PKP? Sim. Nossa, velho. Cara, o investimento em forças especiais na Chechênia triplicou. O governo checheno investiu muito no investimento das forças especiais lá, antiterrorismo. E a Segunda Guerra da Chechênia teve um final muito mais assim satisfatório para o governo russo do que a primeira. Assim, foi muito satisfatório o resultado final da Segunda Guerra da Chechênia. O suficiente para que hoje a Chechênia possa firmemente ser declarada um território russo, onde a maioria da população apoia o governo russo e prefere se manter como está. E os poucos grupos terroristas que ainda existem naquela região não acabam durando muito tempo e não conseguem atuar de forma tão impactante quanto conseguiam nos anos 90 e no começo dos 2000. Se De forma vocês estão geral, curiosos, podem botar no Maps, no centro de Grozny, tem uns Street View. Cara, é uma cidade bonitinha hoje em dia. Grozny foi inteira reconstruída. É uma cidade Ó, muito bonita. Muito bonita. bonita Claro mesmo. que uma coisa é ser bonita e outra coisa é ser boa é boa para viver, mas hoje em dia a vida na Chechênia é muito mais pacífica do que ela foi nos anos 90 É e no tipo, começo dos 2000. faria turismo? Pode Se eu ser que faria sim. turismo? Eu faria, Eu cara. faria, Eu faria, eu faria, faria. né? Acho que hoje eu me sinto seguro de Cara, falar que eu faria. eu tô no Google, no Street View, né? E eu fui parar na frente de um prédio muito grande aqui. Eu acho que é alguma sede de governo. Tem a foto, tipo, tem a foto do Putin gigante no prédio e tem a foto do pai do Kadyrov.
O Kadyrov ele é muito grande lá, cara. O estádio de futebol do time Terek, ele foi renomeado pro. O time foi renomeado de Terek, que é um grande rio que tem lá na região, Uhum. pra Kadyrov. O time se chama Kadyrov hoje. Nossa. E falando E em Terek, o, mo- ah, pô, o- só um fato curioso. Hum. Existem na Rússia as unidades Sober. Eu comentei isso no podcast de episódio 36. Sober são unidades similares às SWATs americanas. Porém, na Chechênia existe uma Sober que é diferente de todas as outras, onde o efetivo é quase triplo em relação às demais unidades Sober na Rússia. O treinamento e o equipamento é totalmente diferente e a função que ela possui é algo muito mais puxado para antiterrorismo do que ações policiais, que é a Sober Terek. Se quiser pesquisar mais sobre, a unidade se chama Sober, S-O-B-R, Terek, T-E-R-E-K. Deem uma Beleza. olhada. E os caras são muito pesados. São brabo, São brabo. como diria um amigo nosso.